E antes de iniciarmos o episódio de hoje, queremos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e agradecer pelo apoio ao nosso projeto. Ângulo Consórcio, especialista em carta contemplada. Bárbara Almeida Beauty, especialista em design de sobrancelhas. E Boutique Capim Dourado, vestuário feminino de marcas exclusivas. Decora Brasil, persianas e cortinas sob medida. Diretora sênior Gisele da Mary Kay. Litoral Marcas, registro de marcas e patentes. Liliane Oliveira, do Grupo Educacional Unifavene. A advogada doutora Roberta Esteavineve. Thaís Venâncio, fotografia e videomake. VM Saúde, enfermagem e nutrição. E temos o apoio também da escritora Maísa Gaspar. E fiquem ligados que agora vai começar mais um episódio. Mulheres Antenadas. E vamos para mais um episódio do nosso podcast Mulheres Antenadas. Seja bem-vindo a todos. E hoje vai ser um bate-papo muito interessante, porque hoje a gente vai falar sobre inclusão e autismo. Olha que assunto interessante. E para tornar essa conversa melhor ainda, estamos com duas convidadas extraordinárias, mulheres empreendedoras, que vai falar um pouquinho sobre esse tema, não é mesmo, Dani? É isso mesmo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E estamos aqui para dar boas-vindas também às nossas convidadas. Primeiramente, eu gostaria de apresentar Bárbara Almeida, fundadora da Associação dos Autistas e uma mãe dedicada ao seu filho autista. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto sobre a conscientização do autismo, que cada vez mais a gente precisa trazer esse tema importantíssimo para uma inclusão efetiva. É isso aí. E também temos a Lili Oliveira, uma empresária gestora que há mais de 8 anos tem impactado vidas através da educação de qualidade. Então, seja muito bem-vinda, Lili. Obrigada, um prazer sempre estar aqui acompanhando vocês novamente, né? E principalmente com um tema tão importante pela qual a gente abraça muito a causa, que é sobre o TEA, o transtorno de espectro autista. E com a Bárbara, que mais do que ninguém vai deixar vários exemplos e várias opções de ajuda e um pouquinho da sua experiência de vida com os filhos. O prazer é todo nosso, viu? Receber vocês aqui nesse bate-papo. Mas vamos conversar um pouquinho com você, antes de tudo, em primeiro lugar. Lili, a gente sabe, né, que você tem uma longa trajetória, né, no ramo da educação. Sim. E como gestora da Poli Unifavene, né, em Caraguatatuba, tem ajudado inúmeras pessoas a transformar a vida, né? A gente vem acompanhando toda a sua história de perto e a gente sabe qual bonito é a sua história, né? É verdade. Agora você poderia contar um pouquinho mais para nós sobre essa jornada e como você se envolveu com a questão do TA? Olha, é algo assim, que apesar que a partir da hora que você começa a entrar para a educação, é algo que é muito visto na educação, é a inclusão na sala de aula. Então, é algo que está envolvido na educação e na saúde. Mais na área da educação, por conta de que o aluno, por exemplo, ele vai para a escola. O aluno que ele tem o TEA, que ele vai para a escola, ele tem que ter um profissional preparado. E nós, do Polo, é onde a gente qualifica esses professores, né? Então, a procura é muito grande para a inclusão. Pós em educação especial e inclusiva, o TEA está sendo um dos cursos mais procurados. E, através disso, eu comecei a me envolver, porque eu também comecei a estudar, eu também tenho psicopedagogia e pós em educação especial e inclusiva. Então, essa causa eu comecei a abraçar e eu participo de muitas comunidades pelo Instagram do mundo autista. Então, assim, muitas coisas nos comovem e eu acho que se todo mundo abraçar a causa e a gente começar a entender esse mundo, o mundo para ele será melhor. Então, eu me envolvi muito nisso através mesmo da educação. É que acho que uma coisa puxa a outra ali, né? Exatamente. Lili, muitas vezes o transtorno do espectro do autismo, né, TEA, é um assunto desconhecido para algumas pessoas. Você pode explicar um pouquinho quais são os sintomas mais comuns, né? Olha, o TEA, ele tem vários graus, né? Ele vai do 1, né? Vai até ao 5, né? Se eu não me engano. Não, ele vai da condição do nível 1, Isso, 2 e 3. E 3.
se a Lili me permite, Pode. nós falamos sobre o grau, né? Que é titulado através do DSM-5, que é como se fosse um grande dicionário, uma enciclopédia para transtornos mentais e emocionais, titulada internacionalmente. Então, é baseado nisso que coloca o nível dessa dificuldade. Então, é o nível 1, 2 e 3, exatamente. Hoje, inclusive, eu visitei uma escola onde tinha um autista severo, do grau mais alto. E ao conversar com a professora e com a diretora, o tratamento, a forma que conduzem as aulas com o aluno, eu fui lá visitá-lo na sala de recursos, né, da escola, lindo, ele no computador, Olha só. estudando do jeito, né, óbvio, com material didático próprio para ele, muito calmo. Porque quem sabe de um autista severo, ele não tem controle, né, de muitas vezes da forma de agir. Mas o TEA, então, hoje, ele está sendo conhecido, só que muitas pessoas não levam a sério. Quais são os sintomas, Bárbara? Então, os sinais e os sintomas do transtorno do espectro autista, ele se dá através do quê? Da ausência da comunicação verbal, porque muitas vezes ele pode ter uma fala presente, né, e não se comunicar. Ou quando é o fator do bebê, ele começa com a busca, ou melhor, a fuga, né, da parte visual. Então, comportamento repetitivo, ausência visual por mais de 2 segundos, são pequenos Não fixa sinais, o olhar, eles não olhar. fixam o olhar. Ele busca um hiperfoco já quando maiorzinho. Então, tudo isso são sinais e sintomas O característicos que seria do um espectro. hiperfoco? O hiperfoco significa algo que aquilo traz um conforto para ele. Vou usar o exemplo do Rafa. Vidrado, apaixonado por dinossauro. Então, desde muito interessante. pequenininho, tudo que remetia àquele brinquedo era o hiperfoco dele. Assim como hoje é a parte da robótica já. A gente já passou de fase. Que bom. Mas são sinais que vão fazendo com que essa questão sensorial desse bebê, que muitas vezes ainda não tem um diagnóstico, aí você pode perguntar, Dani, mas um bebê? Sim, é possível já na Diagnosticar. fase do bebê ter os primeiros sinais e sintomas do autismo. Você conseguiu identificar isso do começo ou não? Na verdade, como o caso do Rafa, é um caso um pouco mais clínico também por conta dos problemas de saúde. Então, quem detectou primeiramente foi um médico e não foi um médico da especialidade. Foi um médico gastro que acompanhava Olha. o Rafa. E ele observou que ele ficava muito tempo Caramba, um sentado. gastro. Ele já estava na escola nesse período? Não, o Rafael tinha 1 ano e 6 meses. Ele era um bebezinho. Bebezinho. Ele pulou algumas fases, claro, pelo comportamento. Ele não falava. Não, ele começou a babucear a fala dele, depois ele foi voltar a falar, ele Geralmente, tinha já quase 5 anos. um dos sintomas também é a Gente. fala, porque eles são muito seletivos, monossílabos, né, na verdade, nas O falas. que acontece dentro do autismo é que, bem assim, Dani, o autismo, ele não existe um exame para detectar isso. É através dos sinais. É clínico, né? É clínico, é comportamental, verbal e interação social, que como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, é justamente isso que traz as possibilidades dele ter um diagnóstico de autismo, né, Sim. esse indivíduo. Então, é através disso que vai se detectando e vai tendo o apoio de uma equipe multidisciplinar para trazer esse apoio para esse indivíduo desde o primeiro momento que ele tem algum sinal, que é isso que vai trazer a qualidade de vida para esse indivíduo. É engraçado, né? A gente viu uma série, né? Que acho que foi coreana, não sei. E que ela já moça, né? Ela via a baleia, né? Fascinada sim, pela fixava. baleia. E ela Eles fixava sempre na têm esse baleia. hiperfoco em A alguma advogada coisa, na extraordinária. verdade. Advogada Isso extraordinária. aí Ah, também, linda Já essa assistiu? série, já. É E como tem também o grande filme, né, The Doctor, né, que The Doctor. aquele cara, ele tem Também. assim, 0,3% de síndrome de Savant vai estar dentro do autismo. Então, essa ideia de que eles são inteligentíssimos, que eles são, isso não é a realidade, gente. Aí, Não. esse tipo de É autista, sim, esse tipo de autista, ele tem uma hiperabilidade, né, um QI muito elevado, e ele tem uma síndrome de Savant que acompanha esse diagnóstico. Interessante. Ô, Bárbara, só uma curiosidade aqui, Sim. que é bom a gente falar até para quem está ouvindo a gente, né? No caso de você, né, que passou por isso e continua Sim. passando, qual que foi a sua reação no momento em que você descobriu que o seu filho, né, é um autista? Como é que foi sua reação? Como é que foi seu comportamento? Que conselho você dá para uma mãe que está passando por essa fase, que está notando, percebendo alguma coisa,
ou talvez recebendo não queira mesmo a nem notícia. aceitar, porque Exatamente, acontece, eu conheço mães exatamente. que não aceitam o diagnóstico do filho. Exatamente. E o que acontece, Dani, linda? O que acontece Qual é foi assim. sua primeira reação? Assim, Então, eu na queria saber. verdade, eu não vivenciei o luto do autismo que as famílias vivenciam, porque Uhum. eu vi tanta dificuldade no meu filho, transtorno alimentar, todas as comorbidades possíveis, entendi. transtorno Foi uma série de sensorial coisas. dentro, né? Uhum. Porque a gente falou autismo, mas a gente tem uma caixinha ali que ninguém te conta. Verdade. Então, quando ele passou a ter esse diagnóstico, eu procurei as melhores ferramentas para o meu filho. E foi aí que surgiu a ideia lá atrás. O Maria Eduardo vai fazer 23, né? O Rafa tem 12 anos, então, assim, é uma boa caminhada e vivência dentro do autismo. A Maria Eduarda também tem. Sim, a Maria Eduarda também tem tem. um nível mais Diferente. leve, né? Aham. Mas também tem É o dificuldade Asper, social. o dela? Não, Não, é o o nível 1 autismo mesmo, mesmo. o autismo mesmo. Uhum. E aí o que acontece dentro disso é você conseguir superar todas as dificuldades e desafios que são cotidianos, vivência 24 horas. Não tem como tirar isso da vida de uma família TEA típica. Não existe, Dani. E a dica ou orientação até que eu deixo é sempre se juntar às mães que estão passando pela mesma situação, porque foi através disso que surgiu o grupo de mães, que nós éramos 5 famílias e nós viemos a nos tornar mais de 100 famílias só aqui no Olha nosso só. município. Nós temos taxas muito importantes quando a gente fala do autismo, né? Que é 2% da população. Então, se você pegar 2% da nossa população, tem muita gente que não tem esse diagnóstico. Só emendando uma pergunta, numa conversa que eu tive com a Bárbara, ela falou que o filho dela passou do nível 3 para o nível 2. Dá uma dica para as mães, como que você fez, qual o Sim, tipo de acompanhamento que ele teve, né, nesse sentido, para que possa melhorar para ele, né, Sim. a vida. Quando nós falamos, meninas, sobre a questão do tratamento, que eu gosto de falar, acompanhamento. Ele sempre vai precisar, uma vez diagnosticado, de um acompanhamento multidisciplinar. Seja uma psicóloga, um terapeuta, aí cabe dessa família procurar aquilo que tem uma evidência científica, claro, porque são várias ferramentas de trabalho. Nem sempre o que foi bom para o Rafa será bom para outros indivíduos. Assim como é para a Duda e para o Rafa, são diferentes. Foram em etapas diferentes, em momentos diferentes. Mas o que trouxe esse avanço de qualidade de vida dele foi buscar, porque o próprio nome já diz, né? Ele tem um prejuízo na parte de interação social e comportamental. Sim. E a fala também. Então, no meu caso, eu procurei a ferramenta, né? De ABA, que é análise comportamental aplicada, que tem uma evidência grandíssima na ciência. Um dos melhores É um dos tratamentos. melhores, que é o que nós já viemos há muitos anos tentando implantar aqui na Nós cidade, temos pelo essa pós SUS. de aba. E é muito difícil, meninas. Então, assim, eu fui custear esse tratamento para o meu filho. É um tratamento, um acompanhamento intenso, porque é uma junção da escola com a família e com o restante das terapias que esse indivíduo vai fazer. Então, nós vencemos 24 horas o melhor para o Rafael. E hoje o Rafael tem a sua interação, tem ainda seus prejuízos, porque todos nós temos, né? sim, Nem tudo a gente sim. deve colocar ali nessa caixinha do autismo, Sim. nossas dificuldades. Mas aí ele começou a evoluir, foram aí pelo menos 5 anos de terapia bem intensa, de segunda a sexta. Aí que ele passou para o nível... Do Dois. nível 2, que é o nível... Mas como, isso né? envolveu muita dedicação Muita sua, dedicação. do seu esposo, da família em família si. toda. Ô, Bárbara, e sobre conscientização, né? Educação fundamental, você está falando aí de toda a Sim. base, né? Como que é o papel da associação nesse processo, né? Que você está sim, liderando, claro. e também as políticas públicas. Você tem apoio? Como que funciona? Como que está sendo Então, para você? Dani, tudo que a associação faz, até nós estamos com uma parceria, né? Sim, do evento acabamos que vai de fechar uma acontecer no dia parceria. 2, Ai, que estamos legal. aí, dia 2 é o dia 2 de abril, é a É o data Dia mundial Mundial da do- conscientização do Isso. autismo. Uhum. Então, sempre nós praticamos alguns eventos, sempre privado, a associação sempre realiza isso. E a gente vai correndo atrás dos apoiadores, Sim. porque nós não recebemos tantos apoios, porque a política pública, ela, de fato, ela deveria funcionar. Mas é uma triste realidade, não só a nível da nossa cidade, como a nível do Brasil mesmo. Ela A não nível funciona. Brasil, não funciona. É muito difícil. Então, trazer para a população, para a sociedade, o que é o autismo. Como pode agir, o que significa aquele laço de fita na fila preferencial e tantas outras questões de preferência, porque é um prejuízo muito grande que esse indivíduo tem, Dani. E eu, enquanto mãe, uma liderança atípica também, porque eu sou militante neste assunto, o que eu faço para os meus filhos de melhor, eu resolvi que o mesmo tempo que eu fazia para retirar essas pedras para os meus filhos, automaticamente todos aqueles poderiam ser beneficiados. Sim. E aí veio a ideia da associação.
que é uma parte muito burocrática e que nós, enquanto sociedade, me coloco nisso também para outras causas, deveria apoiar um pouco mais. Não tem um apoio financeiro para essa associação? Não tem um apoio financeiro. Todo esse trabalho é feito com um serviço voluntário de profissionais, desde o advogado que lidar com os direitos PCDs, né? Porque, aproveitando até o momento de vocês, meninas, o autismo, ele é considerado uma pessoa com deficiência para todos os direitos legais. É garantido em lei. Sim, em lei, isso é lei. Nós temos uma lei e muita gente não sabe disso. Nós temos uma lei que é a 12674, de Berenice Piana, de 12 de dezembro de 2012, e ela é específica para o autismo. Então, ela está dentro de uma esfera federal, estadual, que o município também tem que fazer com que isso, dentro das políticas públicas, seja válido. O que está faltando por parte do município? O apoio total. Total? Não tem nenhum apoio? Nós temos terapias na rede, mas terapias que não são o suficiente para lidar com a questão do autismo, né? Que é essa equipe multidisciplinar, Dani. Então, assim, nós temos... Fora a lista de espera, né? Que provavelmente as crianças devem enfrentar, as mães, lista de espera, datas, a demanda é muito grande. Até aproveitando a fala da Lili, quando nós surgimos em grupo lá, nós éramos 5 mães. Nós nos encontramos em recepção de terapia do SUS, né? Porque o custo é muito alto também, né? Psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Muitas vezes tem a questão de ter também um acompanhamento de um fisioterapeuta, quando existe a questão do sistema vestibular motor. Então, o transtorno do processamento sensorial, que é uma palavra meio feia, comorbidade, mas ela existe e ela acompanha. Nunca o diagnóstico do autismo virá sozinho. Um transtorno de ansiedade crônica aguda, então tem muitas questões. E tudo isso a gente só vai conseguir melhorar a qualidade de vida desse autista com as terapias e automaticamente a qualidade de vida dessa família. E seu filho estuda? Meu filho estuda na rede pública. Na rede pública, que é um ambiente próprio? Hoje, na rede, é o melhor ambiente, na minha opinião, é a rede pública. Porque nós temos a sala de recurso e as salas de NE, que é as necessidades educacionais especiais, ela tem professores não especializados. Cortando a Bárbara, mas a maioria das vezes as escolas particulares não tem esse preparo para uma criança autista, para o TEA, ou para qualquer outro tipo de deficiência. Mas é uma escola específica. Não, é uma escola condição regular, especial. Regular. Agora, a rede municipal, ela tem um suporte muito bom para esses alunos. A nossa rede municipal, o Rafael, eu vou citar, porque dele eu posso falar com propriedade e responsabilidade. O Rafael, ele saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública. Sim. E eu tenho todos os direitos garantidos da educação para o meu filho. Não deveria ser o contrário, né? Eu tive professoras que estudou comigo lá, que ela trabalhava em uma escola específica, particular, e ela cuidava com a criança com TEA. Ela não podia fazer o que ela aprendeu a aplicar no aluno. O aluno tinha que ser tratado como os outros normais da escola. E nem todos têm essa acessibilidade de ser comparados com um aluno que não tem nenhum diagnóstico. Então, assim, ela sofreu muito com isso até ela saiu, porque ela não se conformava. Então, às vezes as pessoas podem até reclamar da rede pública, mas em relação ao atendimento ao aluno, é muito bom. A gente tem que dar valor àquilo que funciona, né? Exatamente. O que diferencia bastante também na rede de educação, claro que pela demanda é uma quantidade muito grande mesmo de alunos. Eu sei porque nós vivenciamos com todas essas famílias, tanto em grupo de celular, quanto em grupos físicos, as nossas reuniões. Elas têm que acontecer. Nós temos uma responsabilidade com essa sociedade, com essas famílias. Vocês estão em quanto agora no grupo? Nós já somos mais de 100 famílias. E tem família que tem mais de 2 autistas, assim. Olha só. Eu. Sim. Começaram com 5, né? Nós tínhamos um grupo, Linda, que chamava GEMAC. Tem bastante assunto dele na internet. Grupo de Mães de Autistas de Caraguatatuba. Nossa, que legal. Então, assim, temos todas as todo ano nós tínhamos a nossa caminhada de conscientização. Nós começamos muito pequenininho. E depois nós fomos recebendo o grupo dos empresários. É esse o nome, então, ou não? Não, a associação ficou como Associação de Apoio ao Desenvolvimento do Autista. E emendando nessa associação, Bárbara, como que vocês fazem ali? Vocês dão palestras? Vocês fazem... Porque não é só para os pais ou para as mães, tem que ser para a comunidade também. A comunidade precisa saber lidar com uma criança com TEA. Conscientização, né, Bárbara? É o que não tem, as pessoas não têm paciência. O que a gente mais precisa é a conscientização. Sim. 2 coisas, vou aproveitar a Lili aqui, que é o ramo dela. A conscientização
para que a gente possa combater o preconceito, Sim, porque a nossa fala tem é muito. essa, né? Conhecimento combate o preconceito, essa ficou uma frase nossa, desde a época do nosso grupo. E acontece que sem um saber especializado, a gente não consegue capacitar os profissionais para que eles possam entender de como lidar com o autismo, porque nós temos muito preconceito e nós temos muito mito envolvendo ainda. Uma coisa é você fazer um curso. Ia perguntar, que ela antecipou um pouquinho, mas foi legal. Mas a gente ia perguntar isso, né, em questão disso, né, do preconceito, como muito. Que é, né? Eu vou, não cortando a Bárbara, você falando do preconceito, eu faço parte de uma comunidade. Pois eu vou até passar para você, Bárbara, no Instagram. E eu não sei se vocês viram a reportagem que uma gerente de farmácia comparou uma criança que estava com aquelas pulseiras, não é pulseira? Pulseira de identificação, não? Não. Ela estava, que a mãe colocou no pulso e segurou que estica. Sim. Isso, estica porque eles têm reações de correr, de sair correndo. Então ela estava ali segurando. E a gerente da farmácia, que eu achei um absurdo, comparou a criança como um cachorro. Mas nós temos aqui também dentro do supermercado. Eu vi tem aqui também. Você viu essa reportagem? Sim, gente, aquilo me revoltou tanto. E eu aprofundei nesse assunto. Aí eu comecei a ver todas as reportagens sobre isso, até que ela fez isso com o filho de um policial. Então, na verdade... E o policial foi até lá. Exatamente, o policial é um pai de autista, muito conhecedor também da causa. Só. E ele falou, ele poderia ter tido uma outra atitude, mas ele foi ali para levar o conhecimento. E a ideia, até aproveitando, meninas, é muita pergunta, eu sei, mas no dia 2, a ideia é que a gente possa conscientizar para ajudar as famílias, que a gente fala de um treinamento funcional para as famílias, porque eles têm que aprender a validar os direitos dos filhos, Dani. Isso não acontece. Eles temem muito, porque o tempo todo nós, enquanto família, somos coagidas, porque os autistas têm as estereotipias. E essas estereotipias, elas servem para regular o organismo dele. Então, você não tira... Por que a gente não tira... Eu sei que pode ser um exemplo um pouco feio, mas por que você não tira o óculos de uma pessoa que tem uma deficiência visual e você quer tirar uma estereotipia ou uma dificuldade do autista? Porque é feio? Porque é a maneira dele se regular, sendo que ele tem uma sobrecarga sensorial muito grande, então ele precisa se organizar. Então, assim, até pela questão que a Lili trouxe pra gente, essa pulseirinha onde a mãe segura essa criança é somente por conta de muitos estímulos que existem naquele local. Perfume, né? Cheiro, luz. Tudo isso incomoda. Tudo incomoda. Eles têm uma sensibilidade muito uma carga forte. Ou hipossensorial ou hipersensorial, que é por isso que uma das coisas que o terapeuta ocupacional trabalha com o autista. Então, infelizmente, enquanto isso a gente não conseguir conscientizar a nossa sociedade de fato com tudo que acontece dentro do transtorno do espectro autista, nós vamos ter que ver essa situação acontecer. E vale lembrar que uma situação dessa é sob pena de crime. Pena de crime. Liliane, você que é do ramo da educação, né? Você perguntou dela para ela sobre palestras. Você tem feito palestras sobre isso? Como que tem sido os projetos referentes a isso? Então, a gente está montando isso agora, inclusive até quando a gente for para o Polo Novo, a gente já tem esses projetos em mente. E agora que eu fiz essa parceria com a Bárbara, acho que vai ficar até melhor, porque a gente vai levar mães. Não só ela, mas como as mães da associação. Então, a gente está preparando, sim, várias palestras. Inclusive, hoje eu fui visitar uma escola onde tem um teatro dentro dessa escola. E eu já combinei com a diretora que eu quero levar essas palestras para a qualificação de professores. Não só pelo curso da pós-graduação, mas aquele falado, aquela troca de experiência, eu acho que é muito importante. Com alguém que vivencia, né? Vivencia isso em casa, tanto não com só mães, na teoria. comunidade, não só na teoria. Então, a gente está preparando Muito coisa legal. muito legal aí do meio do ano. Vai vir muita coisa legal, muitas palestras referente à educação inclusiva. Quais são os cursos que você oferece na Unifavene? Temos o ABA, que é muito importante, é um dos principais. Temos a terapia ocupacional, que é uma graduação, o ABA é uma pós. A terapia ocupacional é uma graduação, que é muito importante também, que são terapias alternativas para lidar com o TEA. Nós temos pós-educação especial inclusiva, temos pós de TEA mesmo, do espectro, transtorno do autista. Então, a gente tem inúmeras pós envolvendo a educação inclusiva, não só para o autismo, mas para outras especialidades também. E para fazer essa pós é quem está fazendo, que é formado. Pós-graduação para quem já é formado. Qualquer pessoa que tem área da saúde, que quiser se qualificar, que já é formado, pode fazer uma pós-graduação. Mas se for dentro desse... Não precisa ser especificamente. Às vezes um advogado quer entender, quer fazer um curso, ele pode fazer uma pós-graduação. Então é livre para qualquer formado já fazer essa pós-graduação. E é EAD? EAD.
100%. Mas tem videoaulas, tem um material muito rico E mesmo. tem aulas ao vivo também? Tem ao vivo na pós, não, mas na terapia ocupacional tem. Tem. Muito bom, muito bom. Você pensa em entrar nessa área, Bárbara? Então, acho que não. Olha, Mas, pelo que ela tá falando aqui, a Bárbara Já tá afiada. é Quem uma... sabe, né? Exato, Vamos uma palestrante conversar, nata aqui para falar sobre o assunto. Então, até aproveitando que eu não respondi a Lili, a associação, ela sempre funciona como objetivo de captar esses profissionais, seja qual for, do empresário, que possa nos ajudar de alguma forma. E até mesmo nesse dia 2, que tem o Dia da Conscientização, nós vamos estar ofertando um momento, assim, de palestras especializadas para as famílias e também para o público em geral. Como a gente sempre depende, Dani, de muita ajuda, então, assim, quem é o profissional que tiver aí um apoio para as famílias, para as mães, porque nós temos umas mães com muita demanda no grau 3 do autismo, e essas Sim. mães precisam de terapia, e elas todas dependem do recurso de saúde, do Sistema Único de Saúde, que hoje nós não abordamos isso, mas é uma triste realidade, assim, porque a mãe, ela vive 24 horas para cuidar desse autista. E ela não tem uma terapia, ela não tem uma atividade, então a gente tem alguns projetos. Ela não pra tem poder nenhum construir tipo de ajuda. De apoio, De né? apoio. E às vezes a gente pensa que é só a criança que precisa Não, desse apoio. Não é, com certeza gente. não. Família A mãe, também, né? a família precisa. E até a família que acabou de se encontrar nessa situação, ela não sabe Sim. como lidar com Não, aquilo, é muito não. novo, né, para se Então, adaptar. A gente já sabe que as informações são muito poucas, São né? muito poucos. Você vê esse caso da farmácia, o policial, ele agiu de uma maneira muito decente, muito correta, sensacional. Ele foi um exemplo Ele percebeu que a atitude dela foi por falta de informação, de conhecimento. de E você conhecimento. percebe, meninas, que essa família específica, ela teve ali uma forma de abordagem, mas também foi respeitada porque tinha uma autoridade como policial do outro lado. Também. Mas a nossa realidade E se não é essa. Não é essa. Sabe? Porque quando uma criança, a gente está falando de uma criança, e quando a gente pega um adulto, já dentro de uma situação dessa, que não teve a chance de ter uma qualidade de vida, porque a gente está trazendo o agora. E se nós trouxemos há 40 anos atrás? Eles eram considerados quem como... de nós esteve com algum autista na escola? Então, É verdade. Percebe? Então, assim, aí nós vamos ver que essa conscientização, ela é recente. Hoje nós temos bem muita recente. informação na internet, mas também nós temos muita informação que não condiz com a realidade. aliás, as crianças em geral, né, posso dizer da minha época, sofriam muito bullying por falta de informação. E nós Falta de falávamos somente informação, da escola, Principalmente específica, ocorria nas né? escolas. Nas escolas. Uma atividade específica, uma escola especial, titulada como é, por exemplo, a PAI, que tem um trabalho excelente. Mas nós só vimos esse tipo de escola. Mas é legal, assim, né? O assunto é bem envolvente, né? Bem sério mesmo, E para né? entrar na PAI também tem que ser dentro daquele período infantil ali. Porque se ultrapassar, por exemplo, pessoas mais velhas não conseguem entrar lá. Então, até a título de informação, até onde eu tenho essa informação, Dani, a PAI você passa por uma triagem. Uma Sim. triagem. E aí mesmo na idade Pode da ser criança, adulto também. Pode ser adulto também. Você Pode tem ser que adulto se ela tá lá desde criança, porque eu trabalhei lá há muito tempo. Sim, Ah, sim, é. mas eu digo, né, tem que contemplar nessa triagem uma situação para que possa fazer parte dessa unidade, né? Sim. Então tem que estar dentro ali para ser inserida, tem que passar na triagem, tem uma série de coisas que tem que ser cumprida A para PAI estar. hoje foi Só selecionada, se mudou, né? porque os adultos não podem entrar de cara, assim, mesmo fazendo a triagem. Não, que não eu tem acho, transferência. só quando vem de transferência. Transferência. Por exemplo, uma criança maior, que já passou aquele nível que eles consideram, né? Eu não lembro a Importante idade. para estar na Não sei PAI. se era até 4 anos, 5 anos, uma coisa assim. Então, não consegue introduzir uma pessoa mais velha ali, a não ser que ela venha de transferência. Se não veio, ela perde aquela E a qualidade. ajuda. E Então, não tem um outro eu tipo sei que- de ajuda para essa família, Por né? isso A não tem ser a PAI. Os outros projetos que precisa funcionar dentro das políticas públicas, como o Centro-Dia, que a gente tanto fala, porque depois que você faz 18 anos, na verdade, eu vou até mudar a fala, depois que você faz 12 anos, que é a idade do meu filho, a serviço de título de público, município, você não consegue mais as atividades. Às vezes você está inserido, mas tem uma demanda tão grande atrás dessa criança Aham. que ele não fica na terapia. E não, Não existe fica. alta Eles são terapêutica relutantes, para autista. né? Não Isso. pode, não existe. Eles são relutantes à terapia, né? Não, na Alguns verdade, ao sim. contrário. Os profissionais acabam dispensando devido à demanda que tem na rede pública. Olha É porque só. eu conheço
crianças, jovens, autistas que não querem tratamento de forma Mas talvez, alguma. Lili, é por conta da abordagem, porque a abordagem dele tem que ser totalmente diferente. Diferente. Com profissionais diferenciados. Não é chegar e falar, você Ou vai talvez no não seja psicólogo, também você tem até que ir, por eles não conta dos aceitam. próprios pais, a maneira que reagem também a... Então, mas aí quando já chega numa fase adolescente e adulto, esse pai é o Já. primeiro que já tá tão acostumado É, com aquela é, vivência, também, sabe, verdade. linda? E também essa linguagem, quem tem que saber é o profissional, É o né? profissional. É o profissional. Os pais, eles estão ali vivenciando aquilo, né? Mas como conduzir... E cada vez É o mais próprio a gente está profissional. vendo chegar no nosso município profissionais e as questões das escolas, das empresas capacitadas para isso. Então, assim, com Exatamente. muita alegria, a pandemia fez com que muita coisa regredisse para todos nós. Nossa, foi Mas muito bom. principalmente para eles que tiveram que ficar trancados sem terapia nenhuma. Existe um regresso muito grande. Isso aconteceu Tudo com aquilo meu que filho. foi avançado durante um período, ele Por isso que é voltou, um ele regrediu. acompanhamento, sabe? Qual que é a diferença, Bárbara? Por exemplo, Sim, a criança, ela não está tendo esse acompanhamento. Você falou que tem uma melhora, como pode ter uma Sim. regressão. isso. Essa melhora se dá com que características? Então, o nome principal que é o comportamento. Comportamento. O comportamento, seja Uhum. ele através do comportamento verbal, né, com a fala presente ou não, o comportamento social, a interação. É como se você não quisesse mais sair da sua casa, o tempo todo você só tem uma piora desse quadro. E nisso vem, principalmente da fase da criança, pré-adolescente para jovem, ansiedade, depressão. Então, vai vir várias questões acompanhando tudo isso, Dani. É muito difícil. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter muito E tá precisando de acompanhamento. muita mão, né? Para ajudar Sim, muita a mão. tantas famílias Para aí. apoiar, porque nós vamos conseguindo alguns padrinhos para essas famílias, porque a maioria deles precisam de uma medicação sempre de alto custo para se regular. Uhum. Então, essa medicação tem que ser contemplada dentro do município, Sim. de alto custo. E muitas vezes, dependendo do CID, a forma que foi inserida, essa família Não não consegue consegue. de imediato. Não que ela não vai conseguir, mas é um processo, né? Demorado. Mas olha, É quanto demorado, tempo a criança demorado. demora para começar a E é uma medicação? questão de qualidade de vida, Dani, precisa, até por conta de regredir, o prejuízo vai ser justamente os mesmos que trouxe os sinais, né? Seja fala, a Uhum. interação social, a terapia adequada, a ecoterapia. Nós já estamos à frente porque nós temos no município, em Caraguá, a Acalento, que é a Associação de Desenvolvimento Humano, que é Sim. incrível, que faz a Acalento, ecoterapia. é. Meu filho está lá também Que pela bom. segunda vez. Ele teve alta numa fase mais bebê e depois foi inserido novamente numa fase novamente. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar para o resto da vida do indivíduo. E quem vai dizer o quanto tudo isso está sendo de silêncio ou não é o próprio profissional. Uhum. E aí, como até você perguntou, Dani, tem uma questão que não é minha área, então eu não posso entrar nela, mas tem algo que os médicos neurologistas, neuropediátricos, eles falam sobre uma excelência de tratamento antes que existe uma poda neuronal na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos neurônios. Então, que isso acontece próximo dos 6, 7 anos de vida. Então, tudo que é trabalhado até essa idade, a chance de se entendi. aprimorar e ter qualidade de vida é maior. Especificamente para cada caso. Mas pensa, se eu posso trazer isso para o meu filho, como que eu vou fazer se eu ainda não tenho diagnóstico? Eu não tenho uma intervenção e um diagnóstico com qualidade. Com pra essa qualidade. criança. Esse diagnóstico demora a acontecer por qual motivo, Bárbara? Falta de profissional especializado. Uhum. Na maioria das vezes. Na sim. maioria das vezes é a falta, porque quando essa criança é inserida na educação, Dani, o que acontece é que algum olhar de algum professor, de alguma pessoa especializada na educação, vai ver que aquela criança não acompanha os pares da idade. Porque uma das coisas também é que a criança, ela é autista, ela não tem a facilidade do lúdico, que é o brincar de esconde-esconde, do Sim. faz de conta. Então aí se percebe já que ela não acompanha os pares da própria idade. E o que traz tudo isso pra gente com mais dificuldade é não ter um saber especializado. É, gente, uma pauta. Olha, interessante. E olha assim, E é eu fico muito importante. chateada com a burocracia dos remédios de alto Sim. custo, né? Porque a gente também já a gente vivenciou, precisou, não para esse caso, Sim, mas para outros. E assim, é questão de sobrevivência diária. sobrevivência. Então, como A é gente tão chega a ter que burocrático? fazer vaquinha, né? Pedir para um, Exatamente. pedir Eu pro acho outro pra um comprar absurdo. Um remédio. para comprar um remédio. muito E outra, comum, você gente, vai pra num fazer profissional, com as famílias. você já vai no médico, esperando aquela receita, e a pessoa não tem a qualificação de pôr um CID certo, de colocar, de preencher da forma correta. Aí você perde tudo aquilo. Exatamente. Você esperou A falta 30, de 60 dias para aquela profissionalismo, consulta e e a você volta a falta estacar também de zero. empatia Sim. do profissional que Sim. está atendendo. Hoje você pode ir num hospital, num UPA, por exemplo, e os médicos nem olham na sua cara. Não olha. Não olha. Eu não sei que análise Não clínica é olha, essa. E aí não tem olha. O atividade que você mais- tem?
tem uma dificuldade maior Nem- ainda, Lili, quando você vai levar, né, um filho Isso, autista, era isso que eu ia te perguntar. a fala, Uhum. eu sou a porta-voz dos meus filhos. Minha filha vai fazer 23 anos. E ela fala assim, mãe, mas ainda você vai continuar falando por mim. Porque as pessoas acham que o fato dela ter a fala presente, ela consegue interagir numa conversa. E não é assim. Não é bem assim. E nós temos vários casos de demanda de autoagressão do próprio indivíduo autista, porque se ele não fala, qual vai ser o comportamento dele? Se agredir. Se agredir. Gritar, a famosa birra do autismo. Quantos de nós já vimos uma criança diferente? Sim. Uhum. E o que será que estava por trás dessa criança diferente, desse comportamento diferente? Muito mais fácil trazer o julgo para a mãe do que estender a mão e perguntar, precisa de uma ajuda? Tá tudo bem por aqui? É verdade. Não, Olha, não a- educou o filho. É isso, Exato. o olhar é ao E cada contrário, o vez olhar é mais, de julgamento, na verdade. Cada vez mais, por esse olhar de julgamento, que essa família não vai mais sair. Não Então, é sai. mais fácil essa família. Vai Ou ficar não reclusa, sai, é. ou não Casa leva de o casa, filho. Não leva ou o não filho, leva o deixa o filho. filho E aí em casa. Não consegue incluir ele na sociedade. Não. E muitas vezes não tem como não levar o filho, porque essa família Ela é só tem- abandonada, essa mãe é exatamente. abandonada. E agora falando assim, uma mãe de 2 autistas. E existe vida pessoal, profissional? Tem que existir, mas é muito difícil. Como que você faz para conciliar? Também tô curiosa. Eu tenho uma rede de apoio, né? Então, assim, eu tenho um marido que me ajuda muito, tenho pessoas próximas a mim que me socorrem no meio de toda esse reboliço, porque tem dia que sai tudo fora daquilo que você combinou. E até mesmo por uma desorganização, um momento mais difícil, mas na maioria dos casos não existe essa rede de apoio, Dani, porque o preconceito ele vem envelado dentro da própria família, da própria porque esse não é o filho que foi desejado, né? Ou Verdade. melhor, quem que planeja em sã consciência, eu vou ter uma gestação e eu vou ter um filho autista? Então, é Exatamente. muito difícil falar, é um assunto muito delicado de se abordar. Por isso que a gente fala tanto, né, Lili, Sim. sobre o apoio também para essas famílias, para que os profissionais que nos escutem possam apoiar, adotar alguma família, que seja uma mãe, sabe? E também as mães, os pais têm que passar, né, por terapias, tem que passar, mas não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. Ou porque Muito difícil. a parte pública não considera isso Não, isso não uma faz prioridade. Parte, não, isso Não não faz faz parte parte. do Não faz acompanhamento do TEA, Não. que deveria fazer. deveria Que é só envolvido somente ao paciente, no caso, que é a criança, ou o adulto, ou a E pessoa com muitas TEA. vezes, dependendo da demanda desse autista, porque ele fica muito tempo na fila. 2 anos numa Uhum. fila para fazer uma É fono. muito É muito tempo, tempo. E a gente está gente. falando do quê? De tratamento de intervenção precoce. Para qualidade de vida. Como E que vai ser coisas precoce? imediato. Como que vai ser E o precoce? que Se nem o acontece imediato não é que nós consegue. conseguimos Uhum. alguns apoios, mas são muito poucos ainda, para que a gente possa ajudar essas famílias e a gente tem que realmente, de fato, selecionar. Isso é muito triste. Então, a gente Eu vai acho. pegando os casos mais Os difíceis mais para poder graves. ajudar, os mais graves. Quais são os profissionais que vocês estão precisando aí de apoio nessa associação, né, para ser voluntários? Porque é Principalmente- bom aproveitar agora, né, gente? É isso que eu ia Tá falar. assim, Vamos né? fazer um apelo aí, né, aos Principalmente- profissionais. Principalmente profissionais que possam ou entendam um pouco do autismo, mas principalmente de profissionais que possam receber as famílias. Essa mãe, esse pai, esse cuidador, o responsável pelo Com autista. terapia, um Porque a gente psicólogo. consegue algum Psicólogo, apoio né? destinado, mas um psicólogo é primordial para a família. Sim. Para o autista, mas para a família também. E junto disso vem um fono, vem terapeuta ocupacional, um advogado que possa ser voluntário. Nós vamos ter Que uma possa palestra. pegar causas, né? Que possa pegar que- as causas, por quê, Dani? Muitas vezes essa família, de acordo com a demanda desse autista, essa mãe não pode trabalhar fora. Quem que Não vai registrar pode. uma mãe 8, 10, 12 horas de trabalho, sendo que o celular vai tocar na escola porque o filho não fica? Então, essa mãe, ela não consegue ganhar pouco o suficiente para entrar no benefício do BPC Loas, porque você tem que ter uma renda mínima, que é outro absurdo, é desumano. Então, mas como que ela vai E ter ela- uma renda mínima se ela não consegue trabalhar? Não consegue Então, trabalhar. uma renda mínima per capita para ela poder ficar ali na miséria de um BPC, ou ela precisa trabalhar fora e ter uma renda suficiente para custear. Só que se a gente for custear, a gente está falando de mais de 3 mil reais de uma Então- equipe multidisciplinar por mês. É muito por mês. caro. E não É a muito realidade caro. De quem é essa realidade, Dani? Então, é muito difícil. Então, todo tipo de profissional que puder ser voluntário, para um apoio específico, uma aula particular para um autista que está Sim. na fase de alfabetização. Tem tanta forma de ajudar. Por isso que nós vamos movimentar no dia 2. Depois Vamos. deixar para vocês fazer o convite na rede social para Sim, gente. com conte certeza, com a Porque gente. como nós não conseguimos um lugar específico maior, então nós vamos ter um limite
de inscrições. Essa associação não tem uma sede física. Não, nós não conseguimos nos manter com uma sede física. Sim. Quem sabe nos próximos anos a gente consegue um terreno, Vamos. ganhar alguma coisa de algum empresário. Eu já abracei a Porque o que causa nós da queremos- Bárbara, vou ajudar nós ela queremos, se puder. O que nós queremos muito é o nosso centro de referência para o autismo, Sim. né? Que essa é uma promessa muito antiga e ele vai acontecer. De um jeito ou de outro, ele vai acontecer. Conta com a gente, né? Pra poder precisar. divulgar. Sim, divulgar. divulgação. Na hora que ela me mandou o projeto, eu nossa, mandei o projeto pra ele. mandou, Ah, que eu fiquei legal. Vou te encantada. Já É vou. isso que a gente fica feliz, Agora né? a de gente ver- tá juntas. Quer ver como que é legal, né? O Mulheres Antenadas, ele né? Exatamente. É o network, né? É um network. Um apoia o outro. E- De alguma forma, De alguma forma alguma acontece. coisa bacana, acontece. sabe, Dani? Porque as pessoas acham que ela só pode apoiar também financeiramente. Sim. Não, Sendo que ela é. doar um pouco, claro, a especialização dela, o trabalho Uhum. dela. Mas nós temos hoje empresários que não são da nossa região que estão apoiando a associação. Que não são da Não região. são da Não nossa são. região, são de São Paulo, Olha, interior que de São legal. Paulo, do outro lado, Olha, e estão apoiando. E, para conhecer e o pessoas, trabalho. empresários do próprio município, onde eles vivem, aonde tá ali. Talvez tem não esse tenha olhar. o conhecimento ainda. Eu Vamos, acho que tá vamos faltando. falar, né? acho que está Eu acho, faltando sim. esse conhecimento, saber que Conhecimento. está precisando, comunicação. Vamos pôr, né, nessa. Exatamente. Vamos pôr nessa Exato. esperança. Vamos nessa esperança. Então, eu acho que a Exatamente, gente para que deve possa fazer um acontecer. apelo mesmo, até aqui usar, né? Isso, E com fazer um certeza. apelo para a gente ajudar essas famílias, gente. Não é só as crianças ou os Não, autistas, é a família. família É precisa. E a sociedade precisa se conscientizar disso. Precisa. A sociedade. Porque através da sociedade é que vai facilitar a vida. Exatamente. A partir da hora que a sociedade abraçar essa causa e todos começarem a entender a situação de cada TEA, eu acho que a vida deles vai ficar mais fácil e a da família também. Até porque, Lili, eu gosto sempre de falar algo assim, que do mesmo jeito que o autismo bateu na minha porta, pode bater do lado ali a qualquer momento. Eu tenho pessoas da nossa região, da nossa cidade, que vieram procurar, pessoas assim, também com seu entendimento, Uhum. além de tudo isso, que eu tive, assim, a boa sorte de conversar, boa comunicação, e são apoiadores que falaram, nunca imaginei que eu ia passar por essa situação. Sim. Então, tem todo tipo de É. coisas que acontecem, de situações, mas também que as pessoas vêm de uma outra forma apoiar. E todo tipo de ajuda é bem-vinda. Esse saber especializado e a conscientização é o primeiro caminho para ajudar os autistas. E como que faz né? para entrar em contato com você? Dani, para entrar em contato através do meu telefone, do WhatsApp, não sei se eu posso deixar. Pode. É o 12981320230. Tem meu perfil pessoal no Instagram, que é o Bárbara_Almeida. E eu até quero aproveitar só uma deixa aqui que eu tive a oportunidade. Eu mesmo tive que fazer a minha transição de carreira por conta também da minha questão, porque eu trabalhava à noite para poder dar conta da demanda de dia, de terapia, porque a terapia você não escolhe o horário, é o horário que tem. É o horário tem que tem, disponível, ainda você tem tem isso. que ir, tem isso. Isso. E no meu caso, eu tenho 3 filhos, né? Então, você tem que se organizar diante daquilo, trabalhar fora. Se você não tem rede de apoio, você tem que contar, assim, com pessoas próximas, ou talvez um vizinho, uma amiga que tenha esse olhar da causa. O que você fazia Sim. antes? Eu sou da área da enfermagem. Enfermagem, né? Então, o plano que já legal. não permitia. Na verdade, eu fazia as duas funções, né? Mas eu tive que fazer e ficar com a área da beleza, porque eu consigo fazer os meus horários. Aliás, você podia falar um pouquinho, né? Como que é essa então, parte profissional? A minha Conta pra parte gente. profissional, eu trabalho na parte da dermopigmentação individual, especializada em reconstrução. Dani, na área da beleza, vocês duas são as minhas clientes. Então, hoje eu tenho esse horário flexível, eu atendo também a domicílio, né? Vamos lá, reconstrução Adoro do a quê? De domicílio. sobrancelhas, é a minha especialidade. Reconstrução de sobrancelhas. Isso, E os mas cílios é o quê? Os cílios é o lash lifting, que é a curvatura, a nutrição. Que eu amei, viu? Já Gostei. Estamos horário com- de novo. Hum, E aí eu trabalho também com a parte da hidratação labial, que é o Hidralips, o Hidracolor, né? Uma linha um pouco mais natural, né, Dani? Então, isso que eu achei interessante. Apesar de ser da beleza, apesar de ter essa parte de pigmentação, Sim. mas a Bárbara ela se um preocupa olhar mais muito clínico, com o bem-estar, para começar. com todo esse A autoestima, que eu acho lindo, né? Sim. Que a Bárbara passou por muitas coisas e por necessidade ela teve que Própria. encontrar especialistas que não só pintasse o rosto dela, mas que Não. entendesse a Uma dor, o reconstrução. processo por trás disso Mais tudo. uma vez da minha dor, eu também procurei a minha cura, né? Porque hoje eu consigo trazer esse momento também de um spa, de um momento para essas mulheres, sim. que são essas famílias, dessas mães de autistas,
que não tem o seu momento de beleza. Você traz para essas famílias. pra elas. Precisa ir lá Sim, visitar a que projeto Bárbara, né, lindo. gente? Eu tô Vocês poderiam precisando ir deixar lá, um convite né? pra vocês participarem de uma reunião nossa. Eu gostaria. Opa, Claro, com gostaria. certeza. Com Gostaria de certeza. entender. Conhecer um pouco dessas mães, ouvir. Tomar consciência para a gente Ter poder aquela espalhar com propriedade empatia, também, né? que é o que falta no mundo hoje, é a empatia. E Se sabe, colocar no Dani, lugar do outro. Uma coisa também que muda muito é eu falar, mas você também ouvir dessas próprias mães. Sim. Porque eu sou uma mãe, então eu vou falar com propriedade dos meus Uhum. filhos. Mas o olhar Cada daquela caso é um mãe, caso. Cada caso, se sensibilizar, se tocar. É isso que eu e às te- vezes é um abraço. Que eu ia te perguntar, você já tem, né, você estudou muito sobre isso, mas envolvendo os seus filhos. Mas e outras mães? Nem sempre Elas não têm os sintomas acesso à são os informação. mesmos. E É, os sintomas não exatamente. são os mesmos dos filhos da Bárbara. Às vezes os sintomas Mas são sabe, Lili, diferentes. que foi isso com que fez com o abrir o caminho. Porque eu Uhum. falei, eu tive que estudar. Eu fui estudar, fui me especializar um pouco E muitas antes. mães não fazem o que Não. você Elas não têm fez. oportunidade. Não tem a Eu tive a oportunidade. oportunidade porque eu conheci muitas pessoas que hoje são referências no município. Aproveitando a semana retrasada, eu tive numa clínica de intervenção de análise comportamental aplicada, que é do querido professor Lucelmo, que é um amigo pessoal. E detalhe, a primeira clínica no Brasil para a solução do problema no nível 3 do autismo. Aonde fica? Fica em São José dos Campos. São José? Chama Que Luna legal. Aba Saúde. E ele é um vizinho nosso aqui de São José, Olha. de São Sebastião. Está Aham. instalado com a clínica em São José dos Campos, mas é referência no Brasil Olha, e fora dela, nossa, porque que um dos legal. sócios da clínica é um profissional internacional que veio para apostar nesse tipo de tratamento aqui. Olha quanto recurso tem. Às vezes Quanta as pessoas não coisa- têm Então conhecimento. eu fui até não ele tem para ver se conhecimento, existe não tem uma acesso, forma né? de Acesso. buscar um convênio. Você falou tudo, Linda, acesso. Dentro Dentro dessa embora clínica. seja privado, Aham. uma possibilidade de ter um convênio. Quem sabe a gente consegue algum empresário que possa apadrinhar algum dos nossos casos mais severos dentro de uma clínica dessa. Então, assim, são oportunidades que podem acontecer. E é um tipo de referência, né? E voltando um pouquinho para o seu trabalho que eu quero divulgar, para Vamos, encontrar o seu é. Instagram, como Meu que faz? Instagram é Spa Bárbara Beauty. Então, olha, gente, vamos reconstruir aí a autoestima. E nós fomos lá, né? Sim. E o que eu me encantei é que ela já começou a perguntar se eu tenho alergia a alguma coisa, porque eu tenho a anamnese é alergia a mais importante, a um né? monte de coisa. A Eu tenho anamnese muita é a mais alergia. importante. E foi até porque eu te contei, porque eu tenho um filho muito alérgico, né, Sim. Dani? Então, o meu cuidado para esse olhar é muito minucioso. Precisa acontecer com um olhar individualizado. E quando a Dani me procurou, também foi por essa questão. E eu me senti muito honrada. É Tudo verdade. que vai um pouco pro lado natural é uma delícia, né? Ah, Inclusive, Inclusive, Também. Uma gente, delícia. de onde que é? Porque eu quero. quer? Quero. esse é o famoso Bibitos, da Ana Ananite. Guit. É uma banana. Ó, Ó, Bom, chips. crocante, crocante. Não parece uma batatinha? Batatinha. Incrível. Quem diz que é feito com banana? Banana. Tô encantada, gente. Maravilhoso. É porque a gente não tá comendo muito assim, né? Porque o assunto é bem envolvente, mas Não eu tô deu assim, tempo de eu- mastigar, não dá nem tempo de mastigar, A né? gente não deu fôlego pra ela. Não deu fôlego. Fala Mas um tá uma pouquinho, delícia. Lili. Fala um pouquinho. Isso, vai falando que a gente Então, vai tá comer. vendo? Ela joga, mas eu quero comer também, gente. Não, mas é verdade. Eu tô aqui de olho na Bit. Como chama? Bibitos. Bibitos. Da Ana Guit. Mas não tá tendo tempo de comer, É porque porque a É gente porque tá... a gente vai comendo pouco. enquanto vocês É. vão fazendo o programa. Quer dizer, Vamos falar. Fala um pouquinho da Unifavene, Lili. Isso, Lili. Unifavene, nota 5 no MEC, com mais de 60 cursos de graduação, com mais de 1.500 pós-graduações em todas as áreas, preços acessíveis, atendimento, prioridade. Verdade, gente, muito maravilhoso bom, atendimento. Conhecemos também. Conhecemos, Sim, de muito receber a maravilhoso. visita dessas lindas, maravilhosas lá no nosso polo. E faço convite para quem quer se graduar. Gente, tá aí uma área muito importante que não tem muito profissional na área, a terapia ocupacional. E nós temos esse curso à disposição. São 4 anos, mas está faltando profissional na área. Qual que é a diferença da terapia ocupacional para uma outra que tenha no mercado? A terapia ocupacional, ela trata muito esse lado das pessoas com autismo ou com qualquer outras necessidades especiais. Então, a terapia, ela vai além de uma psicologia, porque assim, todo mundo compara, né, a psicologia com a terapia, são ramos diferentes.
A terapia já fala, são terapias alternativas, onde a pessoa encontra meios, né, para trabalhar. O psicólogo, ele é muito de ouvir, de ajudar ali. Não que a terapia também não faça esse trabalho. Mas eu vi que hoje se pede muito terapeuta aqui Eu vi que algumas no vagas regional pra área da mesmo, saúde, tem muita vaga em bastante terapia vaga. e nunca ocupa. Caramba. Então, gente, Você vê que alerta aí. legal. Quem já tem o dom para a área da Sim, saúde, então, quer partir para esse lado, gosta de ajudar, porque isso também tem que ter muito amor. Tem que ter muito Porque amor. você vai lidar com pessoas com N problemas, né, N necessidades. Então, é um curso maravilhoso. Vamos lá para a Favene, que lá agora a tem gente sabe que talvez ainda não pode contar, mas que vem coisas boas por aí, né? muitas. Muita Nossa, eu estou novidade, ansiosa ali, né? Você tá Só ansiosa pra também contar tudo, mas não posso, né? Eu não Lógico. posso ficar dando spoilers assim. Mas vamos esperar aí pro meio do ano, Ah, que vai com ter muita certeza. coisa legal. Aí você volta E aqui. vai ter uma inauguração muito Olha. legal, onde todas estão convidadas Na já. inauguração que a gente mesmo, né? A gente gosta. É, Pode chamar. Estaremos lá. Aguardem. Vai ver muita coisa boa. Eu acho que na vida a Muito gente bom. tem que evoluir. A Sim. gente não pode parar, né? Independente das circunstâncias. Sim. A Bárbara, assim, quero dar os parabéns, que ela é uma pessoa, assim, extremamente, que se desenvolveu muito além dos limites Sim. que ela teve Uma na mulher vida tão dela. forte. Mulher forte, Que a gente guerreira, e teve o que prazer, se né, Dani, preocupa de com o conhecer. próximo. Olha a importância, ela se preocupa com o próximo, porque a partir da hora dela eles montarem essa associação para ajudar outras mães, ela não é uma pessoa egoísta, ela quis partilhar E isso. meu trabalho é todo voluntário. Todo Meninas, voluntário, viu? é um Então, apoio assim, eu quero dar os voluntário. parabéns para ela, que tive o Parabéns, prazer né? de conhecer através das mulheres sim, a antenadas, gente- né? A Alegria de gente se conhecer todas uniu. vocês. A gente, quando começou, né, Dani, Mulheres Antenadas, acho que foi uma das primeiras, né? Eu cheguei por ali com vocês. Foi, Foi. verdade. A gente acompanhou muita coisa aí, seu Ah, desenvolvimento. Esse é o projeto onde tem que ser união. A gente União. une. Eu já estou esperando a imersão deste ano. Ah, É, vamos programar. Foi lindo, né? Foi A lindo, imersão. foi incrível. Já é a segunda Foi. que pede que vem Já. aqui. Por favor, Vamos já fazer deixa aí novamente. vê uma data já pra deixar Já deixa, pra gente já se organizar, né? Porque a vida da gente é uma correria. maravilhoso mesmo. E eu acho que é isso, a importância, é a união. Às vezes a gente vê tantas empresárias aí que no seu ramo e não são concorrências, a gente tem que ser unido. Olha, a Bárbara ela trabalha na beleza, eu trabalho na educação, mas olha o que nos uniu. Um projeto, uma causa. Uma causa, isso Então, mesmo. quantas outras causas não se tem de outras pessoas? Aliás, se vocês têm projetos e causas, vem aqui no nosso Vem programa, aqui. venha divulgar, né? Vamos conscientizar, porque também eu acho que como não tem um trabalho tão enfatizado nisso, não é culpa também da população de ela não ter esse conhecimento. Eu acho que o errado está no julgar, No julgar. né? Mas assim precisa ser trabalhado, então que venham mais Como eu até representantes. mesmo contei, Dani, pessoas que estiveram com a gente numa oportunidade que hoje estão com a gente, vivenciando ali com o autismo dentro da família, com um olhar mais sensibilizado. Sim. Falando como eu nunca olhei. É que naquele momento não era para olhar daquele jeito. E, Né? gente, eu já Eles falo, têm o eles são conhecimento. pessoas especiais. Eu considero muito especiais, porque eles têm um mundo paralelo, mas um mundo lindo. É lindo, Especiais mesmo, a especiais, palavra né? E são pessoas, eu vejo como normais, só que gostam de serem tratados, não serem tratados, eles têm uma sensibilidade muito É uma individualização muito grande. Eu lembro muito que tinha até um grande. rapaz que eu trabalhava lá, né, na PAI, lembro até o nome dele, e eu lembro que eu levei 3 semanas para conquistar um sorriso dele. Que ele Olha que olhava luta, assim né? pra mim, aí eu passava na Eles sala vão ficar dele. mesmo desconfiado, porque ficava onde desconfiado. não tem um ponto de segurança, eles não vão ficar. Dani. E ele ficava na porta me olhando, uma hora fingia que tava dormindo, quando eu falava com ele, fingia que tava roncando. E muitos deles vão Gostoso, aprender, Eu né? lembro até hoje, quando ele deu o sorriso pra ela, chegou toda Cheguei feliz. toda em feliz, casa, que consegui. conseguiu. Porque a interação social é a maior dificuldade, né? Quando fala sobre a dificuldade, qual é a verdade. dificuldade? A gente fala da conscientização, mas a interação, a gente fala da criança e o primeiro desafio do primeiro emprego, entrar numa universidade, então nós ficaríamos horas aqui falando sobre tudo isso. Sim. Não, mas você vê Bastante. realmente, a gente passaria horas, porque o assunto é tão extenso, né? Mas vamos te E chamar a mais gente vezes precisa aqui. chamar, Vamos sim, continuar essa chamar. pauta Agradeço importante. essa oportunidade em nome de todas essas famílias. A gente precisa Nós que agradecer. agradecemos. A gente presença precisa de de tem que expor oportunidade pra isso. trazer tudo isso. E tem que expor, né? Sim. Então queremos agradecer. Tem mais algum recadinho que vocês querem? Acho que a Lili não falou ainda sobre, tem Instagram da Unifavene. Temos telefone, unifavene.caraguatatuba,
Temos o nosso telefone, que é 12 98820 7843. Estamos na Avenida José Herculano, 7081, por enquanto. Porém, também é EAD, então não importa onde você esteja. Não importa, Brasil inteiro, a nível Brasil e aí para também estudar. Sobre ajuda para a associação a Sim. nível Brasil, né? A Porque nível tem Brasil. muitas A nível terapias Brasil. que pode ser feita Sim, porque também. algumas terapias, né, ao ouvinte, né, psicólogo, ele pode ser online. Hoje Pode ser tem essa online, autorização, principalmente depois da nossa pandemia, né, mundial. Então, isso facilita muito, Dani. Todo esse apoio, todo tipo de apoio é muito bem-vindo. Dá para fazer um ótimo, tratamento muito bom, online né? também, né? Com Bom pacientes. demais. Se for algum, por exemplo, algum empresário de fora queira, ou algum profissional Se for queira... algum empresário, ele pode apadrinhar alguma Apadrinhar, família. isso. E se for algum profissional, desde que esteja a liberação pelaquela profissão dele, ele pode fazer uma esse videochamada, ou ajudar via EAD também, né? Via Sim, online. Pode né? ser. Meninas, o assunto é extenso, mas Sim. a gente vai deixar esse papo para continuar numa segunda Com certeza, oportunidade, por favor. com uma pauta. Deixar um gostinho de quero mais, Quero né? quero mais. Então, eu quero agradecer, parabenizar, que é muito linda a sua causa. Eu conheço de perto muitas coisas, então Verdade. você é uma mulher guerreira. Obrigada pela oportunidade. A Lili também, a gente A conhece a Lili história dela também, muito maravilhosa. linda. São História. pessoas como vocês que a gente vai encontrando que vai fortalecendo, porque Sim. tem dias que são dias muito desafiadores. São difíceis, né? Para todas nós. E nós estamos aqui nos dias difíceis também, não é? Com Convivendo certeza. diariamente. E vamos deixar esse convite no ar aí, né? Para as Sim. pessoas se conscientizar, né? É E isso. E que apoiar queiram esses ajudar. projetos Isso tão mesmo. maravilhosos, né? E apoie também o podcast Mulheres Antenada, mulheresantenada.podcast, redes sociais. Se inscreva no canal, compartilhe, porque é um assunto que eu acho que pode ajudar muitas famílias que estão passando por isso também, não Com é? certeza. E é isso Obrigada, aí. É isso aí, meninas. então até o Obrigada. próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.